Olá pessoal, meu nome é Janaína Alves e eu tô aqui para gravar a parte 2 sobre superação. Como eu falei para vocês ontem, eu tinha sempre muito medo de falar em público. E eu quando eu falo, parece que foi uma coisa rápida e que aconteceu assim do nada, assim, eu de repente descobri a minha missão, o meu propósito. Mas não foi bem assim. Eu levei muitos anos, né, me trabalhando, buscando. Eu tinha sim uma visão interior do que eu queria. Quando eu era adolescente, eu conheci uma moça numa empresa onde eu era estagiária e eu conversando com ela no ônibus enquanto nós íamos para a empresa, ela me falou que a mãe dela tinha perdido um filho. E a mãe dela tinha perdido com o filho o sentido de viver. E de repente, um dia, ela foi numa palestra que falava sobre o poder da mente. E disse que quando a mãe dela voltou dessa palestra, a mãe dela voltou outra pessoa, voltou transformada e ganhou uma motivação na vida dela e começou a fazer inúmeras coisas que ela já não fazia mais. Ela voltou a trabalhar, ela voltou a ter ânimo de limpar a casa. Então, essa palestra motivou tanto essa pessoa e ela ficou tão feliz que ela voltou às atividades normais dela. Quando eu escutei aquilo, nossa, eu fiquei muito motivada, eu fiquei muito entusiasmada com aquela história. Logo em seguida, meses depois, a professora de português pediu para que a gente fizesse um trabalho na escola. E nesse trabalho a gente teria que ler um livro e depois que a gente lesse o livro, a gente tinha que apresentar para os colegas o que foi lido no livro. E eu li sobre o poder da mente. Desde aquela época, esse assunto sempre me fascinou, né? A nossa capacidade, o nosso poder, o poder dos nossos pensamentos. Isso sempre foi para mim um assunto fascinante. E eu fui fazer a apresentação. E quando eu fiz a apresentação, meus colegas ficaram fascinados, entusiasmados. Imagina, em 1992, as pessoas não tinham essa visão, não tinham esse conhecimento. E eles ficaram encantados com aquilo que eu apresentei durante o meu trabalho de português. E aquele dia eu senti o primeiro gostinho de que era falar em público. Nervosa, com medo, né? Mas aos poucos eu fui ganhando força, sabe? Eu fui ganhando propriedade naquilo que eu estava falando, eu sabia do que eu estava falando e aos poucos, conforme eu fui falando, eu fui vendo que as pessoas estavam gostando e aquilo foi me motivando cada vez mais. Passaram-se alguns anos, eu comecei a me trabalhar mais ainda, fazendo curso de programação neurolinguística, fazendo escola de biodança e fui me desafiando, como eu falei para vocês antes. Hoje, quando eu faço alguns trabalhos, quando eu sou convidada para alguns trabalhos, lá no fundinho da mente eu escuto assim, ó, ainda dá tempo de fugir, ainda dá tempo de correr dessa situação. Só que eu enfrento essa situação, eu enfrento os meus medos com isso. E cada vez que eu subo num palco, que eu começo a falar, eu lembro lá da minha infância, lá dos meus medos, lá da minha adolescência, dos meus medos, e eu digo, eu sou a voz. Eu agora posso fazer o que eu quero fazer. E eu agora estou no comando do meu barco, do meu navio. E eu agora vou fazer um trabalho maravilhoso e vou ajudar inúmeras pessoas. E eu fico conversando comigo internamente, com aquela voz que diz que não dá, que não pode, que não sabe o que vai falar, que está nervosa. Eu começo a conversar com essa voz e eu começo a fazer com que ela diminua e começo a ganhar força e começo a ganhar ânimo, disposição, motivação para o meu trabalho. E com isso, quando termina as palestras, as pessoas vêm, me abraçam e dizem coisas maravilhosas. E inclusive, uma das minhas pacientes, ela disse que ela pegou um punhado de remédio e ela estava pensando em se matar. Ela estava num quadro muito grande de depressão e ela disse que quando ela pegou aquele punhado de remédios, ela se lembrou da palestra que eu tinha dado, que a gente devia de se amar, que a gente devia de se cuidar, que quem se ama, uma pessoa que se ama, ela tem pensamentos negativos. Uma pessoa que se ama, ela faz alguma coisa para se prejudicar.
E ela começou a se fazer essas perguntas. E quando ela começou a se fazer essas perguntas, ela pegou e começou a chorar e largou esses medicamentos. E ela veio e me contou essa história. Então, nesse dia, eu me senti muito feliz, muito realizada, muito plena no meu trabalho, porque nesse dia eu tive a certeza que eu tinha transformado uma vida. Sem contar inúmeras pessoas que vêm e que me falam: nossa, a tua palestra foi maravilhosa, eu parei de fumar depois que eu escutei a tua palestra, eu fiquei muito bem, eu mudei com meus filhos, depois que eu fiz uma aula contigo, eu me senti muito melhor, me transformei, que as pessoas dizem: nossa, o que aconteceu contigo? Então, esses feedbacks são realmente maravilhosos e me deixam muito feliz. E isso me motiva a continuar fazendo o meu trabalho. E é isso, pessoal. O que eu quero dizer com isso, com esse vídeo de hoje, é que cada vez que tu vai fazendo um trabalho, tu vai ganhando o próximo passo. Então, o segredo é a caminhada. O próximo passo, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer agora? E de passo em passo, tu vai chegando e tu vai alcançando os teus objetivos. É essa a minha dica de hoje, é esse minha apresentação. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro. Beijinho, tchau.